Atenção! Esse é o Quilombo Vermelho, o programa do Esquerda Diário sobre racismo e capitalismo. Eu sou a Cacau e esse é o nosso primeiro programa da nova série do Esquerda Diário, Quilombo Vermelho, que também é o nome da nossa agrupação, que tem negros e negras por todo o país lutando contra o racismo e o capitalismo. Esse programa vai tentar responder algumas perguntas que rolam por aí sobre o racismo, dentro do capitalismo. E como não podia deixar de ser, o primeiro programa vai ser pelo assunto que a gente fala 24 horas por dia, a disseminação do coronavírus. A pergunta que a gente quer responder hoje é: qual a relação entre racismo, capitalismo e o coronavírus? Com o coronavírus, a sociedade está dividida entre aqueles que podem fazer quarentena ou trabalhar em casa e os milhares de trabalhadores que não têm o isolamento como opção. A gente sabe que a maioria da população brasileira são negros e negras e que entre esses, a maioria dos trabalhadores são mulheres e negros. Então, a gente decidiu inaugurar o nosso programa para responder essa pergunta. Oi, eu sou a Isa. Essa é uma pergunta muito fundamental. Tentar responder ela faz com que a gente tenha que pensar as condições de vida dessa população. Essas condições são parte muito fundamental do debate de saúde e no Brasil significa pensar o impacto do racismo na população negra, mas significa pensar tudo, já que a população negra é a maioria da população, é a maioria da classe trabalhadora e, como eu posso ver no meu trabalho, é também a maioria dos que são atendidos nos serviços de saúde. A gente tem visto algumas medidas serem tomadas em todo o mundo que fortalecem discursos racistas e xenofóbicos, como, por exemplo, o fechamento das fronteiras. Ou ainda, jornalistas, governantes e até pessoas comuns culparem a China pela propagação do vírus. Nas coberturas jornalísticas, quase não vemos se falar dos impactos do coronavírus no continente africano. Esses são alguns elementos que mostram o peso do debate racial dentro desse tema. Totalmente. A Europa, por exemplo, retrocedeu 30 anos da sua política de fronteiras. Ela acabou de anular a livre circulação dentro da União Europeia. A gente vê o Trump fazendo discursos tentando culpar o povo chinês por conta do vírus. A gente vê a família do Bolsonaro fazendo várias provocações ao povo chinês, como se fosse culpa dos chineses a irracionalidade desse sistema de miséria que faz com que as pessoas tenham que trabalhar muito em condições precárias, dormindo pouco, com uma péssima alimentação. Com essas condições de vida, é óbvio que doenças como essa podem ter esse nível de propagação. Inclusive, doenças virais em massa e racismo já se cruzaram várias vezes na história do mundo. Gente, isso é muito real. Vocês já ouviram falar da peste bubônica, que também ficou conhecida como peste negra? Bom, foi mais ou menos assim. A peste bubônica aconteceu no século XIV e foi dizimando a população através da contaminação humana de uma bactéria que vive em ratos. A transmissão vinha da picada da pulga, que transitava dos ratos para as pessoas pelas más condições de higiene e moradia. Se estima que quase 200 milhões de pessoas podem ter morrido dessa doença no século XIV, principalmente na Europa, apesar dos primeiros casos terem provavelmente surgido na China. Uma das principais teses que explicam por que a peste bubônica pegou mais forte na Europa é a que diz que o Papa Gregório IX desconfiava que os gatos, principalmente gatos pretos, eram animais usados em rituais de bruxaria. Então, no ano de 1232, ele baixou um decreto exigindo que os gatos fossem exterminados, o que fez aumentar o número de ratos na Europa. A peste bubônica chegou um século depois, mas a tradição de matar gatos durou até o século XIX. Por algum motivo, aparentemente, os judeus morriam menos da praga do que outras etnias. E por isso eles foram perseguidos, torturados e mortos, acusados de estarem envenenando as pessoas para que morressem da praga. No século XIX, a mesma doença voltou a rodar o mundo, mas com muito mais força na Ásia. E foram as comunidades chinesas que foram vítimas do racismo estatal. Em 1899, uma pessoa morta pela doença chegaria no Havaí, vindo de uma viagem pelo Pacífico. Essa imagem aqui do lado é do incêndio promovido pelas autoridades no bairro de chinês da cidade de Honolulu, capital do Havaí, já que, segundo o prefeito, pessoas limpas raramente contraem essa praga. Pois é, quando a gente escuta essas histórias, dá ainda mais raiva de ouvir o líder da minoria republicana na Câmara norte-americana dizer que o coronavírus é o vírus chinês, ou dizer que é o vírus de Wuhan, ou como o Bolsonaro que trata como uma gripezinha, enquanto milhares se infectam no mundo e podem morrer.
Então, muitas vezes na história, os governantes e as classes dominantes utilizaram de doenças para perseguir populações que já eram etnicamente perseguidas. Fizeram isso porque sabem a utilidade que tem esses elementos e o racismo e a violência do Estado para atingir essas populações e para dividir a classe trabalhadora. Sim, e por muitas vezes na história, as medidas sanitárias implementadas pelo Estado, elas se transformaram em medidas repressivas, que inclusive geraram até revoltas, como foi a revolta da vacina em 1904, aqui no Rio de Janeiro, onde você tinha a população carioca que era majoritariamente negra e um projeto da elite de transformar a capital numa cidade europeia, e para isso tinha que expulsar do centro da cidade, onde essas pessoas viviam, né, onde essas pessoas produziam sua cultura, onde construíram quilombos, para bem longe do centro da cidade, né? Inclusive, essa é uma história que a gente está pensando em fazer outro episódio aqui pro canal. E se a gente via esse cenário antes, hoje a gente vê governos, como é o governo do Witzel, que já usava de extrema violência, né, contra os negros e negras, que teve em um ano, né, um recorde histórico de assassinatos pela mão da polícia de mais de 1.500 pessoas. Ou, por exemplo, em São Paulo, onde teve uma chacina no baile funk em Paraisópolis, onde morreram 9 jovens. Então a gente vê que essas medidas que já estavam colocadas de violência extrema contra os negros e negras, contra os pobres, contra os moradores de favelas e periferias, que elas podem estar colocadas a serviço de implementar de forma autoritária as medidas colocadas pelo Estado. Como a gente pode ver com os anúncios de colocar o exército na rua, da força policial, ou, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a polícia decide quem entra e quem sai da cidade para trabalhar ou não. E no caso da revolta da vacina, as medidas sanitárias implementadas pelo Estado, elas são parte de um grande plano higienista de expulsão de negros e pobres e trabalhadores do centro do Rio de Janeiro. A vacina em si, ela é só uma gota d'água. Então, Isa, agora a gente precisa juntar tudo isso que a gente discutiu para tentar responder a pergunta inicial do programa, que é qual a relação entre racismo, capitalismo e a crise do coronavírus. Vou falar um pouco como eu vejo. Primeiro, o racismo aí está sendo utilizado 2 vezes, né? A primeira como uma parte de uma justificativa ideológica, como se o vírus surgisse na China e se definisse alguma coisa fosse determinante nessa crise onde a gente vê a falência do sistema de saúde e a miséria do capitalismo se mostrando aí muito profundamente. E a outra é que esse argumento acaba fortificando e servindo muito para os Estados Unidos no meio de um cenário de uma guerra comercial que esses 2 países eles estavam imersos. E é foda, porque isso acaba virando, ao redor do mundo, ações de violência contra as populações chinesas. Sim, e da mesma forma que essa crise evidencia a enorme precarização e privatização dos sistemas de saúde no mundo todo, ela também mostra os problemas estruturais das condições de vida dos negros no Brasil, mas também dos imigrantes em várias partes do mundo, né? E se a gente for ver, por exemplo, as condições das favelas no Brasil, chega a violência policial, chega o caveirão, chegam as mortes, mas não chega água, não chega saneamento básico, não chega comida, ou seja, essas condições de vida estruturais, elas mostram como vai ser também um impacto mais profundo dessa doença para essas pessoas. Eu vi uma frase nas redes sociais essa semana, se eu não me engano, provavelmente na China, que ela fala assim, não podemos voltar ao normal porque o normal é exatamente o problema, ou seja, a forma como que as pessoas viviam antes, durante e depois da crise, a forma como o racismo se expressa materialmente antes, durante e depois dessa crise, ela vai determinar as condições de vida e como as pessoas vão conseguir lidar com o coronavírus. Com certeza, há condições que são estruturais que tornam muito mais difícil você se prevenir e mais difícil ainda você tratar caso você contraia a doença. Ou seja, a fome, o salário precário, as casas com pouca ventilação, muita gente dentro das casas, isso faz com que a maioria da população do país ou do Rio de Janeiro aqui não consiga nem se prevenir do contágio e nem ter condições do seu corpo e da sua organização da vida de evitar os malefícios que a gente tem visto com essa doença. Sim, né, se a gente for pensar agora, né, com esses casos que começam, a tendência é se aumentar nas favelas, como proteger e deixar alguém em quarentena quando ela mora com várias pessoas, ou as denúncias que a gente está recebendo de que as pessoas sequer têm água e sabão para poder lavar a mão, e já não tinham antes, isso se intensifica mais agora com o risco do vírus. Sim, o racismo destina para a maioria da população desse país condições de vida que são essas. São trabalhos precários, são locais de moradia sem saneamento, condições sanitárias
muito aquém do necessário para se ter uma vida minimamente digna, seja num cenário sem o vírus e que mais absurdas ainda num cenário de uma pandemia como a que a gente tem visto hoje ao redor do mundo. E agora, quando a gente vai discutir a questão da quarentena, são exatamente esses trabalhadores, os que precisam seguir trabalhando, os que precisam, né, ou dependem do trabalho informal, não podem ficar sem salário, não têm essas condições e que estão sendo obrigados a seguir circulando. São as pessoas que trabalham nos supermercados, as empregadas domésticas, os trabalhadores dos aplicativos de entrega de comida, ou Os seja, terceirizados. os terceirizados, né, de vários lugares, inclusive das universidades. Bom, agora a gente vai ouvir um áudio de colaboração do Denis de Oliveira, que é professor da USP e militante da rede antirracista Quilombação. Olá, tudo bem, pessoal aí do Esquerda Diário? É o seguinte, essa questão aí da pandemia do coronavírus, ela precisa ser abordada também nessa perspectiva racial. Eu tenho apontado isso, escrevi um artigo, né, recentemente publicado no portal Alma Preta, e no Jornal Empoderado, e na revista Fórum, mostrando que as medidas que estão sendo tomadas, que são recomendadas de isolamento, de suspensão das atividades, elas são importantes, entretanto, se consideram que existe aí uma grande massa de pessoas, trabalhadores da periferia, trabalhadores negros e trabalhadoras negras, que suspender as atividades de trabalho significa não receber salários. Né? Uma grande massa de trabalhadores no mercado informal, cujos ganhos estão vinculados justamente a produzir, a trabalhar. Né? São trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores sem registro, que trabalham nesse sistema de produção, chamado empreendedorismo, entre aspas, né? Que aí não trabalhar significa não receber nada. Então, nesse sentido, você dizer isolamento, né, suspensão de atividades, desconsiderando isso, significa condenar essas pessoas a ter uma escolha bastante complicada, né? Ou parar de trabalhar e ficar sem nenhum tipo de rendimento, né, e passar fome, e ter problemas sérios de miserabilidade, ou então continuar nessas atividades aí de trabalho e, evidentemente, com risco de contrair o vírus, né, do coronavírus, porque vão continuar ainda essas atividades de trabalho. Outra coisa importante, né, que a gente observa é a postura prepotente, egoísta e arrogante de segmentos aí da classe dominante que pensam nas medidas protetivas para si e não pensam nessas medidas na coletividade. Inclusive teve o caso da empregada doméstica que foi obrigada a trabalhar depois que os patrões já tinham sido diagnosticados com coronavírus, e também um outro caso recente dessa semana de uma empregada doméstica que foi contaminada pela patroa que tinha acabado de voltar da Itália. A patroa não avisou ela pegou a doença e morreu em poucos dias, né? Ou seja, pode trabalhar, mas não pode, por exemplo, ficar na frente de casa, né? Ter contato com os vizinhos, enfim. Essa é a situação que está colocada para uma profissão que é majoritariamente composta por mulheres e por mulheres negras no nosso país. Sim, esse exemplo e as condições sanitárias, eles só mostram como também o racismo são discussões muito concretas hoje no Brasil, né? As condições de vida da população negra, que já é muito difícil porque na maioria das favelas, não só no Rio de Janeiro, mas nos 4 cantos do país, são negros que têm essas condições de vida de habitação. Essas condições que são violência do tráfico, violência da polícia, falta de saneamento, milícia, elas pioraram muito depois do golpe. São um cenário quase impossível de se lidar num momento de que a prevenção é quase ou nenhum contato e você lavar a mão e ter hábitos de higiene que estruturalmente esses lugares eles não garantem para a população. Sim, a gente fez no Esquerda Diário, né, desde que começou essa crise, uma série de textos, de campanhas, de cartazes. A gente vai colocar o link aqui no canal, então vocês que gostarem, compartilhem e ajudem a gente a chegar em mais gente, porque são ideias para defender os direitos da classe trabalhadora e dos negros e negras, e tem tudo a ver com a ideia de que as vidas negras importam. Mais um pouquinho da colaboração do Denis pra gente. Então, o que nós temos feito, né, algumas organizações do movimento negro, a Rede Quilombação, a que eu faço parte, tem puxado isso, tem exigido, reivindicado um plano emergencial de proteção das comunidades periféricas negras, né, do coronavírus. Nesse plano emergencial, nós apontamos a importância, a necessidade de moratória unilateral dos pagamentos dos juros e serviços da dívida interna. Esse recurso que é usado na rolagem da dívida pelo governo seja redirecionado para a construção de um fundo social de emergência, e esse fundo social garanta uma renda mínima, né, nós estamos propondo uma renda per capita mínima de um salário mínimo. Renda per capita é uma pessoa que tem uma família de 4 pessoas, 4 salários mínimos.
para que as pessoas consigam, então, sobreviver nesse período no qual elas não poderão exercer suas atividades laborais. Então, atingiria justamente as pessoas aí que estão nesse mercado informal. Além disso, né, medidas como investimentos nos laboratórios públicos das universidades aí públicas para pesquisa, né? Os laboratórios têm feito esse esforço, apesar dos cortes de verbas. Achamos fundamental que se reequipe os laboratórios com estrutura para que continuem essas atividades, que as contas de luz, água, telefone, nas tarifas, né, sejam todas suspensas essas cobranças, né, sejam por um período aí de 3 a 6 meses, e aí os seus usuários podem pagar essas dívidas sem qualquer tipo de ônus. Equipamento aí do SUS, né, é importante que o SUS para mim é a grande arma, né, para a gente poder enfrentar o coronavírus. O SUS tem sido sucateado, é necessário reequipar o SUS, Sistema Único de Saúde, fortalecê-lo, né, com mais recursos e, inclusive, fortalecer programas como o Programa Saúde da Família, que pode possibilitar atendimento médico de saúde aí a família sem que elas tenham que se deslocar aos hospitais, né? Então, eu penso que é fundamental esse tipo de situação para a gente proteger essa população da situação, porque a tendência, inclusive, é que a grande onda de contaminação ela vá para essa população na periferia. Então, essa posição, né, que eu queria trazer para os colegas do Esquerda Diário, tá bom? Grande abraço e tamo junto aí nessa. Inclusive, a gente escreveu para o Esquerda Diário algumas medidas emergenciais para os trabalhadores e para os moradores de favela para resolver as demandas mais urgentes frente a essa crise. Sim, a primeira delas é que se garantam kits de higiene para todos os moradores das favelas, das periferias, da Baixada e todos aqueles que não tenham condição de ter acesso a esses elementos básicos hoje para se prevenir. E também que se garantam testes massivos para toda a população, principalmente para essa população que é moradora da favela, que é negra, que está nas periferias. Sim, tem que ter teste para todos, né? Inclusive, nesse momento, os governos falam de salvar a saúde, mas a gente sabe que estão destinando muito dinheiro para salvar os empresários, né? E quando deveriam, na verdade, estar garantindo que tivesse salário integral para todos os trabalhadores precários e informais e para os que estão desempregados, né? Que deveria garantir nenhuma demissão, que as pessoas não fossem demitidas do emprego, como já está sendo anunciado em vários lugares. E, ao mesmo tempo, né, o Witzel anuncia medidas, o Witzel Crivella, como colocar a população das favelas em navios, né? Sendo que a gente sabe que a população das favelas são gigantes e que, na verdade, a gente precisa expropriar todos os hotéis e casas abandonadas e colocar que as pessoas que estão em quarentena desses lugares de favela possam estar aí para poder fazer uma quarentena, para poder se nutrir, para poder voltar mais forte do que estavam antes, né? Acho que nesse momento a gente tem que questionar quem é que precisa, né, de fato, que esse dinheiro seja destinado. O Banco Itaú ou as grandes empresas dos planos de saúde ou a população que não tem nem dinheiro para comer, nem dinheiro para se sustentar e que vai piorar essa situação com as contradições do coronavírus. Essa crise, ela evidencia que os governos que até ontem estavam, negando sistematicamente o direito da população negra, da população pobre e dos trabalhadores de terem acesso à saúde plena, principalmente se a gente pensar o número de cortes, o número de ataques que tiveram os serviços de saúde e de educação, que são onde a maioria da população que usa esses serviços públicos são negros e pobres, a gente consegue ver que não vai ser esses governos que vão dar uma resposta para essa crise. Por isso que a gente está defendendo a centralização do Sistema Único de Saúde, sobre o controle dos trabalhadores da saúde, inclusive os locais e os serviços de saúde privados, para que não seja um dono da AMI ou dos planos de saúde que cobram absurdos, que quem lucre com as nossas vidas, que é o que está em jogo nesse período. A gente está defendendo isso e a gente está defendendo também que acabe a lei, que se finde a lei que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação no país. Sim, por isso também a gente está colocando, né, que precisa colocar toda a economia a serviço de combater essa crise e salvar vidas. E isso só é possível sob o controle dos trabalhadores, para que essa crise não seja mais uma fonte de lucro desses empresários sobre a miséria de milhares de pessoas e sobre os corpos aí de milhares de pessoas. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo, ele evidencia que sim, o coronavírus é um problema muito importante, mas ele é um problema muito importante no sistema capitalista que já garantia péssimas condições de trabalho e de vida para os mais explorados no mundo e aqui no Brasil para a classe trabalhadora, para os negros e pobres. Então, o vídeo está acabando e a gente, antes disso, queria fazer um convite para vocês, né, eu e a Isa. A gente está deixando alguns cartazes, né, virtuais, que são parte das ideias que a gente tem, né, das demandas emergenciais nessa batalha, né, para vencer o coronavírus. Então, quem puder compartilhar, tá aí. As imagens vão ficar no link aqui para download na descrição do vídeo. E se você compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook, na rede social que você quiser,
Marca a gente com as hashtags Vidas Negras Importam, Trabalhadores contra o Corona, Quilombo Vermelho, Esquerda Diário, pra gente poder entrar em contato com você, ver, pra poder as imagens circularem e a gente também poder chamar vocês para as reuniões online que a gente está fazendo para politizar um pouco a vida aí no meio dessa crise do coronavírus. E aí, também, se você quiser saber qual é a próxima pergunta, né, que está relacionada aí com a vida dos negros, com racismo no capitalismo, manda pra gente, que se a gente não souber responder, a gente acha alguém para responder com a gente.